Olá! Quem começa a estudar espanhol logo percebe uma coisa. Até os detalhes que parecem mais simples, como os artigos, podem esconder uns desafios bem interessantes. Hoje, a gente vai desvendar alguns dos maiores mistérios que eles guardam. Pois é, essas são exatamente as perguntas que a gente vai responder. Como assim uma palavra feminina como água usa um artigo que parece masculino? E afinal, o que é esse tal de lo que vive confundindo a cabeça de quem fala português? Vamos esclarecer tudo isso agora mesmo. Certo, então vamos lá. Nosso caminho hoje é bem direto. Primeiro a gente revisa o básico dos artigos, depois entende a diferença entre determinados e indeterminados. Na sequência, resolvemos o famoso caso de el agua, aprendemos a dominar o artigo neutro lo e, para fechar com chave de ouro, vemos as duas únicas contrações do espanhol. Vamos começar pelo começo, claro. Para a gente poder entender as regras mais específicas e as exceções, primeiro a gente precisa ter certeza de que os fundamentos estão na ponta da língua. Uma base sólida é tudo, né? De um jeito bem simples, o artigo é aquela palavrinha que vem ali antes do substantivo para dar umas informações essenciais sobre ele. É o artigo que diz pra gente o gênero, o número e se estamos falando de algo específico, já conhecido ou de algo mais geral. Simples assim. Certo? Com a definição bem clara, a gente já pode avançar. Os artigos em espanhol se dividem em duas grandes famílias, e entender a diferença entre elas é o nosso próximo passo fundamental. Olha, a diferença aqui é bem intuitiva. De um lado, temos os determinados, el, la, los, las. Eles são usados para apontar para algo específico, tipo o carro, aquele que a gente já sabe qual é. Do outro lado, os indeterminados, una, unos, unas, que falam de algo geral, como um carro, qualquer um. É a diferença básica entre o e um. E é bem legal notar que existem alguns padrões de uso para esses artigos determinados. Eles sempre aparecem quando vamos dizer as horas, tipo a las 7, com os dias da semana, el domingo, e até para falar de cores ou porcentagens, como el rojo ou el 60%. São umas regrinhas bem práticas que ajudam muito no dia a dia. E agora sim, chegamos ao nosso primeiro grande mistério. A famosa pergunta, por que a gente fala el agua, se a palavra água é feminina? A boa notícia é que isso não é um erro, e a lógica por trás é, na verdade, bem elegante. A resposta está em uma palavra: eufonia. Basicamente, eufonia significa soar bem. Falar lá água criaria um som meio repetitivo, estranho, com os dois As em sequência. Para evitar esse choque de vogais, o espanhol, de forma inteligente, troca o lá por el. É uma regra puramente sonora, para deixar a língua mais fluida. E aqui vem o pulo do gato. Essa troca só acontece no singular. Quando a palavra vai para o plural, ela volta a usar o artigo feminino normal. O S em las águas quebra aquela sequência de sons, então a troca não é mais necessária. É por isso que temos el agua, mais las águas. A palavra nunca, nunca deixou de ser feminina, viu? E essa mesma lógica sonora se aplica ao artigo indeterminado. A gente não diz una águila, mas sim una águila, para evitar o encontro das vogais. E de novo, no plural, tudo volta ao normal. Unas águilas. É um padrão super consistente. Ok, mistério da água resolvido. Agora vamos para o grande desafio para quem fala português, o artigo neutro, lo. A chave para usar o lo direitinho é saber o que vem depois dele. A regra é que ele pode vir antes de adjetivos, advérbios, particípios ou do pronome que. Ele tem o poder de transformar essas palavras em conceitos, em ideias abstratas. Vamos ver como isso funciona na prática. Esse aqui é um uso clássico. Quando a gente coloca lo antes de melhor, o adjetivo melhor se transforma na ideia de a melhor coisa, ou a melhor parte. O lo faz isso. Ele pega uma qualidade e a transforma num conceito. Pense em lo bueno, lo malo, o que é bom, o que é mal. Essa construção, lo que, é extremamente comum e útil. Ela significa basicamente a coisa que, ou, como a gente traduz naturalmente, o que. Lo que me gusta é o que eu gosto. É uma estrutura que vale a pena anotar e usar sempre. E aqui, uma citação famosa para nunca mais esquecer. Lo essencial. O Pequeno Príncipe não está falando de uma coisa essencial específica. Ele está falando do conceito, da ideia do que é essencial. Isso ilustra perfeitamente o poder do lo de criar esses substantivos abstratos. Agora uma pausa, porque o próximo ponto é, de longe, o erro mais comum que nós, falantes de português, cometemos com o lo. Então presta muita atenção aqui. A regra de ouro é esta: lo nunca, jamais, em hipótese alguma, vem antes de um substantivo.
Para dizer o homem, se usa el hombre. A confusão acontece porque o nosso o, em português, serve para tudo. Em espanhol, essa distinção é rígida. El é para substantivos, lo é para conceitos. Grave isso. Ufa! Depois da complexidade do lo, vamos terminar com uma boa notícia, algo bem mais simples e direto. As contrações em espanhol são, de verdade, uma vitória fácil para a gente fechar nossa análise. É isso aí, pode acreditar. Enquanto o português tem um monte de contrações, o espanhol tem só duas. A mais el vira ao e D mais el vira del. E só. Voy al cine, vengo del trabajo. Simples, direto e sem nenhuma exceção. Bem mais fácil, né? Então, para a gente resumir a lição mais importante de hoje em uma única dica, se pintar a dúvida entre lo e el, é só olhar a palavra seguinte. Se for um substantivo, a resposta é sempre, sem exceção, el. Esse é o teste decisivo que nunca falha. Esperamos que esta análise tenha tornado os artigos em espanhol bem menos misteriosos e muito mais lógicos. A pergunta que fica no ar é: que outras partes do idioma que às vezes parecem só decoreba, na verdade escondem uma lógica fascinante por trás, como essa da eufonia? A exploração continua. Até a próxima!